É, pessoal, quem diria, hein? Sinal laranja foi aceso em Brasília e tudo indica que o presidente Lula pode desistir da sua reeleição. Tudo vai depender da convenção que irá acontecer em junho. Depois das duras derrotas que o presidente Lula sofreu lá em Brasília, já se fala de que a base de aliados já pede outro candidato. E a base do presidente Lula, nesse momento, está dividida. Uma parte está pedindo que outro seja eleito, ou seja, candidato. Já se fala que o Geraldo Alckmin pode ser o candidato, assim também como o ex-ministro, né, da Educação, o senhor Camilo Santana. Então, poderá ser uma opção, caso o Lula desista. Já a segunda opção seria para que, no caso, os outros parlamentares insistem que o presidente continue, mas aí vão correr um sério risco de perder a reeleição. Ou seja, enquanto a metade, né, a base de aliás, o presidente Lula está dividida, sites, canais, parte da imprensa já vem falando da possível desistência. Agora, por que está acontecendo, hein? Eu sempre faço questão de tocar na tecla. O presidente Lula estava com a faca e o queijo na mão, tinha tudo para ter uma reeleição tranquila. As pesquisas já indicam que o presidente Lula, a tendência é cair ainda mais, enquanto o seu opositor, Flávio, é só subindo. Aliás, já há vários sites, né, vários canais, parte da imprensa já vem falando de que tudo vai depender das próximas pesquisas. Mas já tem analista dizendo, olha, as próximas pesquisas que serão anunciadas, o resultado que vem por aí não é favorável ao presidente Lula. Ou seja, depois que essas derrotas, né, o seu indicado, o Messias, que ele foi indicado para a Sabatina, quando foi na votação no Senado, foi reprovado, foi derrotado. Nunca um presidente conseguiu indicar um brasileiro para o Supremo e ser reprovado, ser derrotado, ser rejeitado, pela primeira vez na história. E a outra questão sobre a dosimetria. O presidente Lula vetou, né? O Senado foi lá e derrubou o veto do presidente Lula sobre aqueles que foram presos, né, de forma injusta do 8 de janeiro. E aí está rolando todo esse bafafá. O Desenrola Brasil, que tem muita gente esperando, vai acontecer nessa segunda-feira, dia 4. De segunda-feira, dia 4, vai ser lançado de forma oficial. O presidente Lula já tinha dado essa informação, que o pronunciamento dele, né, em homenagem aos trabalhadores, seria voltado para as conquistas. Inclusive foi citada a questão do imposto de renda, né, que os brasileiros trabalhadores têm agora até R$ 5.000 para ser isento, né, estão isentos aí para quem ganha até R$ 5.000. Ele tocou na tecla também sobre o tal do Desenrola Brasil e falou do que vem por aí. Então, só fazer um resumo para você entender, você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Ó, o Desenrola Brasil, né, o lançamento é nessa segunda-feira, dia 4 de maio, e vai, em média, deve durar 3 meses, ou seja, durante 3 meses você vai ter a chance de negociar a sua dívida. As dívidas poderão ser cobertas até R$ 15.000, ou seja, quem deve até 15 mil, seja qual for o tipo de valor, mas até R$ 15.000, né, vai ter a chance de obter até 90% de desconto. Porém, os descontos maiores serão por contas, serão para contas ou débitos mais antigos. Então, quanto mais antigo, né, quanto mais antiga a sua conta, ou seja, mais tempo, há 6 anos, 5 anos, 4 anos, o desconto para você atingir até 90% será maior. Quem está devendo mais de forma mais recente, nesses últimos meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, já o desconto será menor. Então, esse vai ser o raciocínio por parte dos descontos. Então, quem vai ter desconto até 90% são aquelas dívidas mais antigas, pessoas que devem, né, ter um débito mais antigo, é isso aí, tá, gente? Dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal, o próprio FIES também vai entrar na conta. Sobre o FIES, o próprio presidente Lula falou, né? Deixa eu mostrar para você o que foi que o presidente Lula falou. Antes, só lembrando, por lei, quem tem uma conta de até 5 anos, né? Por lei, a justiça não pode cobrar mais, né, quem tem uma conta que já passou de 5 anos. Ou seja, então quem deve antes, né, menos de 5 anos, 4 anos e 11 meses, 4 anos, 3 anos, vão poder negociar. As dívidas mais antigas serão aquelas dívidas que vão ter um desconto maior de até 90%. Tá? Sobre a questão dos aplicativos, né? Tem os próprios bancos vão liberar esses aplicativos, então já temos aí vários bancos, né? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, né? O
BTG Pactual, tá, gente? Para a possibilidade de entrar também o Banco do Nordeste. Então, os aplicativos é que vão ser esse intermédio. Então, você vai pelo próprio aplicativo dos bancos e negociar o desconto. Você vai colocar lá o seu CPF e aí vai saber o desconto que você vai ter, esse valor. Por exemplo, quem é cliente da Caixa, o débito está lá na Caixa, você pode negociar na Caixa pelo aplicativo ou de forma presencial também vai ter essa opção, tá? Bem, sobre o FIES, o presidente já havia dito que o financiamento, né, deveria ser incluído no programa de renegociação de dívidas, e ele falou, estamos com um problema porque está aumentando o endividamento dos meninos do FIES, vamos ter que colocar eles também na nossa negociação de endividamento, porque não dá para tirar o sonho de um jovem que está devendo o seu curso universitário, palavras do próprio presidente Lula. Entre os pontos centrais da nova fase estão renegociação de serviços, foco em contas de luz, água e comércio varejista, garantia do Tesouro, o uso do fundo garantidor para reduzir o risco dos credores e baixar as taxas de juros. O público-alvo, ampliação da faixa de renda para atender a classe média baixa e também trabalhadores rurais. Ou seja, quem recebe até 5 salários, em torno de R$8.000, vai ter a chance de renegociar. Ou seja, até R$8.000 em base, né? Na faixa até R$8.000, ou seja, até microempreendedores terão também direito, tá, gente? Então, esse valor vai ser até 15 mil, para você que deve até 15 mil, então o governo vai cobrir, vai dar essa oferta, vai dar esse desconto, né, de até 90%. As contas mais antigas, os débitos mais antigos vão obter um desconto maior, né? Quem deve de forma mais recente, essas contas novas, que, né, pessoas que entraram há um ano, né, estão devendo há um ano, então o desconto já vai ser menor. Então, só para você entender o que está acontecendo, beleza? Deixa eu fazer aqui uma lembrança. Pagamento do Bolsa Família, que vai cair no dia 18, dia 18 é numa segunda-feira, antecipa para o sábado, dia 16. Então, dia 16, começa o pagamento do Bolsa Família NIS 1. Terça-feira agora, dia 5, ou quarta-feira, dia 6, os aplicativos já vão começar a aparecer os valores e as datas que você vai receber, tá? Nesse final de semana, entre sábado e domingo, aliás, nesse domingo e na segunda, já começa aí a rolar justamente a folha de pagamento, tá? Então, dia 5 ou dia 6, terça ou quarta-feira, os aplicativos já vão começar a sua atualização. Dia 10 teremos o pagamento do Gás do Povo, tá? Não é o pagamento, é a liberação. Dia 10, grupo 1 e grupo 2, né? Vai ser o segundo gás, o Gás do Povo. Está rolando o 13º dos aposentados e pensionistas nesse momento, que é a primeira parcela. BPC Loas, dia 24 de maio, vai sair o pagamento do BPC Loas, tá? Final do benefício 1. O pé de meia está sendo liberado, né, a segunda parcela, a parcela 2 das 9, são 9 parcelas, então o governo está liberando a segunda parcela desse programa pé de meia, tá? Dia 15 agora, 15 de maio, vai ter o pagamento do PIS/PASEP, quem trabalhou entre 2024 e 2025. Então, dia 15 de maio, vai sair o pagamento para quem nasceu em maio e junho. Então, quem nasceu em maio e junho, agora, dia 15 de maio, vai sair o pagamento de R$ 1.621, ok? E aí, gente, a possibilidade do presidente Lula desistir está aumentando cada vez mais. Inclusive, segundo uma apresentadora, né, ela diz o seguinte, que conversa sobre uma possível substituição de Lula por Geraldo Alckmin vem ganhando força nos bastidores. Bem, se isso acontecer, pode ser o fim do lulismo aqui no Brasil, né? Pode acontecer isso. Então, veja só em que há o comentário de uma desistência e outro pode ser indicado. Veja aí. Agora, Vera, ontem você já pontuava que toda essa crise pode colocar em xeque a própria candidatura do presidente Lula à reeleição, né? Já havia rumores, gente falando aqui e ali que talvez o candidato não devesse ser o Lula. Esse movimento ganha atração? Ganha, e hoje era o Talk of Town ali. Muita gente mandando mensagem, muita gente pegando o meu texto e me mandando ali mensagens com ideias, muita gente questionando advogados especialistas no eleitoral se o Geraldo Alckmin, tendo deixado o MIDIC, mas ainda sendo vice-presidente, ele só pode concorrer à vice-presidência ou pode concorrer a qualquer cargo? E ele pode concorrer a qualquer cargo. Ele não é mais ministro, portanto não tem cargo no executivo, e ele pode concorrer à presidência da República sendo vice-presidente, é diferente de governadores, por exemplo. Então, essas consultas, quando começam a ser feitas, é porque já se sentiu o cheiro de sangue na água.
E elas estão sendo feitas, estão a pleno vapor, consultas, conversas e tudo mais. Quando você olha o comando da campanha do Lula, e eu fiz isso hoje, é estarrecedor o grau de desconexão desse pessoal, desse QG, com o mundo de hoje. Com a política, essa política que pendeu para a direita, esse Congresso que pendeu para a direita, é um comando de campanha que tem vários personagens de escândalos passados, Paulo Okamoto, o Gabrielli da Petrobras, ex-Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Pois é, a apresentadora, né, ela fez os comentários dizendo que a possibilidade cada vez mais aumenta da desistência do presidente Lula. Vai ter uma convenção em junho e essa convenção é que vai decidir. Já o pré-candidato, hoje que está na frente, né, vem liderando as pesquisas, o Flávio Bolsonaro, ele já pontuou, inclusive, sobre essa questão. O que foi que ele vem falando aí? Olha só, gente, preste atenção, palavras, né, do próprio pré-candidato, né, o Flávio Bolsonaro, falando de que o governo Lula praticamente é o fim, acabou. Então, veja só o que ele disse, acompanhe. Olha, a primeira constatação que eu faço após esses 2 dias importantes aqui em Brasília, de derrotas para o governo Lula, né, e quando há uma derrota do governo Lula, é sinal que há uma vitória para o Brasil. Isso mostrou que o governo Lula acabou. Ele não tem nenhuma condição mais de manter a sua articulação aqui, tanto com relação à rejeição do nome do senhor Jorge Messias ao STF, quanto a derrubada do veto PL da dosimetria, mostram que a oposição está se articulando cada vez melhor e, dependendo do cenário, quando há essa combinação de fatores, em que há uma insatisfação de parte do Congresso com o tratamento que o governo Lula vem dando ao Legislativo, e também esses avanços sem limite de parte de alguns do STF, criminalizando a política, usando a máquina pública para direcionar investigações em cima de fatos que não são crimes, enfim, a todo momento tentando botar uma espada na cabeça de parlamentares, em grande parte das vezes apenas por falar. Isso tudo gera um sentimento, né? Pois é, também o próprio Zema, né, que é candidato, pré-candidato à presidência, e também, né, falou sobre praticamente o presidente Lula deve desistir, né? E aí há vários comentários, né, pelas redes sociais. Será que isso pode acontecer? Vai depender da convenção em junho. Veja aí. Vejo que ele sai enfraquecido, desgastado, e muito provavelmente ele tem mais um motivo para não pensar na reeleição dele. Porque ele já não vinha bem. Com essa sinalização de ontem, ele fica muito enfraquecido. E hoje ainda teve a questão do veto à dosimetria. Isso tudo está significando essa falta de apoio parlamentar dele, que ele não está com a bola que ele imaginava, tá? Que o PT também imaginava. Pois é, o pré-candidato Zema, né, ele pontuou sobre essa questão e disse justamente isso aí, de que o governo Lula está com os dias contados, tá? E pelo que a gente vem acompanhando, vai depender muito dessa convenção que vai acontecer no mês de junho. E essa convenção que vai acontecer é que vai bater o martelo, né? Então, base de aliados do presidente Lula está dividida. Uma base diz que ele tem que desistir e deve colocar outro no lugar. Pode ser seu vice Geraldo Alckmin, pode ser o ex-ministro, né, do MEC, do Ministério da Educação, Camilo Santana, que inclusive já foi governador do estado do Ceará. Ou também a outra base de aliados já diz que ele tem que insistir e tentar, porque não há outra opção, né? Hoje a esquerda, não foi preparada outra pessoa para o substituir. Então, a própria base, né, do presidente Lula está dividida e aí está gerando muita expectativa. Se isso pode acontecer, né, a desistência dele ou a insistência dele pode levar ao caos, né, dos representantes, né, da esquerda aqui no Brasil. Então, tudo pode acontecer. Você acha que ele deve desistir ou não? Nas mãos do presidente Lula, o Brasil melhorou ou não? Então essa é a questão. Os números das pesquisas que vem indicando é que a tendência é que o presidente Lula será derrotado, segundo esses números. Estamos, né, há poucos meses, né? Mês de outubro vai ser as eleições, então temos praticamente 4 meses e meio, quase 5, para se confirmar isso que muita gente já vem falando de que estão com os dias contados, né? O presidente Lula, a esquerda no Brasil, enfim. Então vamos aguardar o que é que vem por aí, tá? Mas já a tua opinião sobre isso aí, ok? Eu faço questão de tocar nesse assunto. O presidente Lula teve, né, uma grande chance de pontuar a seu favor. Quando foi no mês de outubro do ano passado, ele tinha todas as chances de aumentar o Bolsa Família, dar o valor para R$800, aprovar o 13º, bater o martelo sobre o gás do povo para quem mora só, não fez.
liberar os 5 mil reais que foi prometido do puxadinho para o pessoal do Bolsa Família não fez, e por aí teve a questão do Minha Casa Minha Vida, que falava-se que ia ser liberada agora depois do Carnaval as inscrições, também não fez, ou seja, uma série de fatores que está aí provocando esse desastre, essa queda nos números do presidente Lula. Essa duas derrotas, tanto na indicação do ministro, também quanto o veto à dosimetria, né, pegou mal e muito mal para o governo Lula, ou seja, são derrotas que estão marcando, né, e vão, pelo que os analistas estão dizendo, influenciar na decisão dessa eleição. Então, é esperar, ainda daqui para junho, temos maio, né, junho, próximo mês vai ter essa convenção e poderemos ter surpresas sobre isso. Mas opina sobre isso aí. Você acha que o presidente Lula deve insistir como candidato ou seria melhor ele desistir e dar chance para outro? Aí é a questão, tá? Ó, o Céu dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, crê em Deus? Então, coloca aqui, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Dá o like aqui, dá o joinha, se inscreva aqui no canal, você que está visitando a gente pela primeira vez. Eu estou lá no Instagram, hein? Blog Alex Silva. Lembre-se, terça-feira, dia 5 ou quarta-feira, dia 6, vai começar a atualização dos aplicativos do Bolsa Família e também Caixa Tem, para você aí conferir os valores a receber. Ok, pessoal? Certinho? Tô no Instagram, Blog Alex Silva, segue a gente lá. Tchau, tchau.